acordando muito cedo, né? Aposto que tem um monte de gente que assiste essa aula debaixo da coberta, deitado na cama, por isso que vocês ligam a câmera, né? Aposto, assim, ó, tem 17 pessoas, 19 agora. Aposto que das 19, deve ter umas 10 de pijama debaixo das cobertas. Ah, tá vendo? Ai, meu Deus. Ô, gente, aqui, primeira coisa, antes da gente ir para a matéria, eu queria conversar com você sobre a prova. A prova já está corrigida, tá? Eu corrigi quarta-feira, já estava tudo corrigido. Só que nós temos um porém. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia lançar as notas no portal, né? Só que o portal ainda não está liberado para lançar a nota. O que o colégio está tentando fazer, pelo que a Cris me explicou? Eles estão tentando fazer uma ponte entre o campus e o sistema do colégio, o sistema que a gente lançava nota antigamente, né, no presencial, onde que vocês viam as notas que eram lançadas, de onde que saiu o boletim. Então, está tentando fazer uma junção de modo que, se eu digitar a nota lá no sistema, ele já joga para o campus e vice-versa. Então, soma essas notas, né? Inclusive para poder sair o boletim de vocês. Só que esse sistema, ele está em teste ainda. Então, por isso que eu não posso lançar a nota lá. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, aguardar um pouquinho, né? Para, segundo a Cris, já está em andamento. Então, assim, eu acho que até semana que vem esse sistema novo aí já vai estar funcionando. E aí eu lanço as notas para vocês, tá? Porque também para eu passar para um por um vai dar muito trabalho, né? Porque são mais de 100 notas para poder mandar para cada um. Então, assim, esperem mais uma semaninha aí e fica tudo bem que aí eu passo para vocês. E eu já vou adiantar duas coisas. Tiveram duas questões. A gente teve aquele probleminha lá, né? Que na hora que eu passei para o Forms, eu realmente esqueci de marcar os termos que estavam em destaque. Algumas pessoas, na hora mesmo, me mandaram mensagem, eu passei para as pessoas os termos que eram, mas nem todo mundo teve esse estalo de fazer isso, né? Inclusive, assim, nas próximas provas de português, caso aconteça, né? Se você tiver com uma dúvida, eu vou estar online. Então, pode mandar mensagem para mim, não tem problema, que fica mais fácil, inclusive, para resolver, né? Mas nem todas as pessoas ficaram sabendo, né? Nem todas as pessoas receberam essa informação de quais os termos que eram para marcar. Então, duas questões que eram, né? Que era necessário mesmo saber o termo, o que eu fiz? Como eu ainda não tinha distribuído a pontuação da prova, eu redistribuí. Então, duas questões eu tirei e redistribuí os pontos nas outras questões, tá? Então, assim, ninguém foi prejudicado em função disso, né? Tinha uma que o termo não estava em destaque, mas se você fizesse a análise das frases, você achava a resposta. Então, e essa, tipo assim, mais de 70% dos alunos, então não fazia sentido a questão ser anulada, né? Se dava para fazer, se a grande maioria conseguiu resolver, tá? Então, as duas, inclusive pelo Forms eu tenho como é que fala? Gráfico, né, do índice de acerto. Então, as duas questões que eu vi que houve realmente prejuízo, que muita gente errou, eu redistribuí os pontos, tá? E mais uma coisa. A questão número 1, que era aquela para... Tem alguém que está com o microfone aberto. A questão número 1, eu acabei aceitando as duas opções, porque eu vi que muita gente, muita mesmo, né? Mais pessoas marcaram a alternativa, que agora eu não vou lembrar qual que mas que falava que ele era um menino do subúrbio. Muito mais gente marcou essa do que a alternativa correta. Então, eu entendi que ficou mesmo, né, mal formulada essa questão, então eu aceitei as duas oportunidades de resposta, tá? Então, foi bem tranquilo. Então, isso que eu queria dizer sobre a prova, tá? As três coisas, quem chegou aí atrasado. Primeira, que não tem ainda como eu lançar a nota de vocês, então tem que aguardar um pouquinho. Segunda coisa, as duas questões que, né, tiveram maior prejuízo, porque o termo não estava sublinhado, eu tirei elas da prova, elas não fizeram parte da prova,
e essa nota foi redistribuída. E a primeira questão da prova que teve um índice de marcação muito alto de uma letra específica, né? Que eu entendi que ela podia fazer sentido para você, sim. Aí eu considerei ela também, tá? Então, de modo geral, foi tudo positivo para vocês, digamos assim, tá bom? Bom, então vamos lá agora. A gente estava vendo vozes verbais, né? Faltava o finalzinho da explicação. Eu vou retomar o PowerPoint com vocês, porque aí eu termino a explicação. E a postagem de hoje, antes que Matheus Magalhães me pergunte, vai ser exercício do livro didático, só que vocês vão fazer no campus, tá? Então, já vai estar lá para vocês. Na verdade, o que eu fiz? Eu coloquei como se fosse o enunciado, eu coloquei a página e o número. Então, tá lá assim, número 1 da página 163. Aí vocês vão responder no campus. Número 2 da página 163. Aí são 4 questões que vocês vão fazer para mim para a aula de terça-feira, tá bom? Então, a postagem hoje são exercícios do campo, do livro de vocês, só que é para ser respondido no campus, tá? Que é isso, daí já vai estar contabilizando para vocês lá como atividade obrigatória, tá? São todas abertas, tá? Mas é tudo questão assim, indique o sujeito, indique o agente da passiva, tá? É tudo resposta mais direta, assim, tá bom? E aí, na terça, a gente faz a correção delas, combinado? Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint para a gente poder continuar a matéria. Compartilhou, gente? Beleza, então vamos lá. Olha só, então só para a gente recapitular, né? A gente está estudando vozes verbais. Vozes verbais, a ideia, né? O que é a voz verbal? É a relação que a gente vai analisar do sujeito em relação ao verbo da frase. Eu vou analisar se o sujeito naquela frase está praticando a ação, se ele está recebendo ou se ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, sempre, toda vez que eu for fazer a análise de uma frase em relação à voz verbal dela, né? Se eu falar assim, classifica essa frase para mim de acordo com a voz verbal que ela apresenta. Primeira coisa que você vai fazer é localizar o sujeito, né? E a partir do momento que você localizar o sujeito, você vai analisar se aquele sujeito está fazendo a ação ou se ele está recebendo a ação. Bom, aí na última aula, a gente tinha visto a voz ativa, que é aquela que a gente mais usa, e a gente estava vendo a passiva, porque a passiva se divide em duas, né? E aí eu vou voltar nela daqui a pouquinho com vocês. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de novo para vocês, que essa matéria não é simplesmente trocar as coisas de lugar, né? Existem algumas mudanças que a gente faz para que a frase fique realmente reformulada da maneira como ela deve ser. Então, lembra que a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem analisar uma frase é achar o verbo dessa frase. Por quê? A partir do momento que você acha o verbo da frase, a partir desse momento você consegue achar o sujeito, né? E sempre você vai perguntar quem para poder achar o sujeito. Então, quando eu falo, os alunos do 8º ano escreveram um livro, eu vou perguntar quem escreveu o livro, quem fez a ação de escrever. Aí eu vou achar os alunos do 8º ano. O editor selecionou e organizou os textos. Quem que selecionou e organizou os textos? O editor. Aí eu tenho o verbo e eu tenho o sujeito. Aí eu vou analisar. A ação foi escrever. Foi o sujeito alunos que fez a ação de escrever? Foi. Então, eu tenho um sujeito ativo.
ou a gente também pode chamar de sujeito agente, né? Então, lembra de ativo, atividade, né? De que coisas estão sendo feitas. Eu estou praticando atividade. Vamos fazer assim para a gente tentar achar uma coisa para lembrar, né? A mesma coisa o agente. Agente vem de agir. Então, eu estou agindo, eu estou praticando a ação. Por isso que pode chamar sujeito agente ou sujeito ativo. É aquele que pratica a ação que está sendo feita na frase. E lembrando que o sujeito é aquele de quem eu falo sobre ele, né? Então, nessa frase, os alunos do 8º ano escreveram um livro sobre quem eu estou falando na frase? Sobre os alunos do 8º ano. Na segunda frase, eu estou contando sobre o editor, eu estou falando dele. O que eu falei sobre ele? Que ele selecionou e organizou os textos, né? Então, se há uma coincidência de o sujeito ser o ser que pratica a ação, isso significa que eu tenho um sujeito agente ou um sujeito ativo. O contrário é a voz passiva, né? Aí na voz passiva eu tenho o sujeito que é paciente, um sujeito que é passivo, ou seja, que sofre a ação, né? Lembra de um paciente, ele fica lá deitado recebendo os cuidados, né? Então, ele recebe a ação. E aí, o que acontece? Olha só, nessa voz... Ai, Matheus, adorei essa. Eu vou usar isso nas minhas aulas a partir de agora. Então, olha só, na voz passiva, o que acontece? Na hora que eu falo, o livro foi escrito pelos alunos do 8º ano, sobre o que eu estou falando nessa frase? Eu estou falando sobre o livro, né? Então, ele é o sujeito da minha frase. Então, se eu pego lá a frase, o livro foi escrito pelos alunos. A ação é ser escrito, né? Na hora que eu pergunto quem que foi escrito, eu acho o livro como resposta. Então, o livro é o sujeito da minha frase. Aí, agora, vem o momento que eu analiso. A ação é escrever. O livro é o sujeito. Foi o sujeito livro que fez a ação de escrever? Não, né? O livro não pegou ele mesmo lá e se escreveu. Ele foi escrito por alguém. E quem que fez essa ação de escrever o livro? Os alunos do 8º ano. Então, o ser que pratica a ação, quando a frase está na voz passiva, é chamado de agente da passiva. E olha como que o nome, ele é lógico, né? Se o sujeito que pratica a ação é chamado de sujeito agente, então o agente é aquele que age. Então, numa frase na voz passiva, aquele que age também é chamado de agente. O nome se mantém, né? Só que agora ele não é o sujeito agente, ele é o agente da passiva, é o que age numa frase na voz passiva. E aí o sujeito, ele tanto pode ser chamado de sujeito paciente, como ele pode ser chamado de sujeito passivo. Aí, uma outra coisa que eu mostrei para vocês foi essa mudança, né? Essa troca de posições que acontece dentro da frase, que eu chamei atenção para vocês, que não é simplesmente inverter as frases, as palavras de lugar, né? Então, se eu pegar essa primeira frase, ó, os alunos do 8º ano escreveram um livro. Se eu simplesmente embaralhar os termos dessa frase, eu vou ter essa frase aqui de baixo, ó. Um livro escreveram os alunos. Ela está exatamente com o mesmo sentido da frase lá de cima. A única coisa que eu fiz foi trocar as coisas de lugar, né? Então, o verbo que era escreveram, continuou escreveram. Os alunos, continuou os alunos, né? O que aconteceu aqui para ela estar na maneira correta? Olha só, o que era sujeito, ele virou agente da passiva. A gente vê que tem uma mudança aqui, ó. A gente coloca uma preposição, né? Então, o que era os alunos do 8º ano virou
pelos alunos do 8º ano. Então, no agente da passiva, a gente acaba colocando uma preposição para acompanhar. E em relação ao verbo, a gente sempre vai acrescentar um verbo a mais. Então, da voz ativa para a voz passiva, sempre vai haver o acréscimo de um verbo. Eu posso falar, então, se tem locução verbal é porque está na voz passiva? Não, né? Eu já posso ter uma locução verbal na voz ativa. O que eu tenho que gravar é que sempre, eu acho que eu até fiz isso aqui para vocês, sempre que eu passar da voz ativa para a voz passiva, eu vou ter o acréscimo de um verbo, né? Então, aqui, ó, o verbo era selecionar. Eu tinha um único verbo. Na hora que eu passei para a voz passiva, eu coloquei foram, né? Foram selecionados. Então, eu fiz o acréscimo de um verbo auxiliar aqui para os selecionados. E se eu tenho o contrário, né? Se eu tenho a voz passiva e eu quero passar essa voz para a voz ativa, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou tirar um verbo da frase, né? Então, a ideia é, toda vez que eu passo da ativa para passiva, eu acrescento um verbo. Vou falar uma coisa bem boba para vocês lembrarem. Lembra que a palavra ativa é menor que a palavra passiva, tá? Então, aqui, sei lá, eu tenho 5 letras, aqui eu tenho 3, 6, 7 letras, né? Então, a passiva sempre vai ser maior, ela vai ter mais verbos. A ativa é menor, ela vai ter menos verbos, tá? Vocês nunca vão usar isso para justificar nada, pelo amor de Deus, tá? Isso é só um macete, é só uma dica para vocês lembrarem quando que é um e quando que é outro, tá bom? Não usem isso como resposta na prova. Bom, aí eu fiz essa daqui para vocês, lembrando que era para poder mostrar para vocês que não é porque tem locução verbal que está na passiva, né? Então, eu dei um exemplo de frase na voz ativa, os alunos estão escrevendo um livro, tá na ativa porque a ação é escrever e o sujeito alunos está fazendo a ação de escrever. Então, se os alunos estão escrevendo, eles estão praticando a ação. Mesmo com locução verbal, ela está na voz ativa. Olha o que aconteceu na hora que eu passei para passiva. O objeto virou o sujeito, o verbo, olha aqui, ó, estão escrevendo, eram 2 verbos. Na hora que eu passei para passiva, viraram 3 verbos. Está sendo escrito. Então, estão escrevendo, passou a ser está sendo escrito. Lembrando que a gente tem que atentar para o tempo verbal, tá? Se está no presente, vai para o presente. Se está no passado, vai para o passado. Então, a gente mantém o tempo verbal, ok? No inglês, está uma coisa de mandar para o tempo verbal anterior, né? No português, não. A gente vai passar para o mesmo tempo verbal, tá bom? E aquilo que era o sujeito virou o agente da passiva. E aqui, ó, com o acréscimo, né, da preposição, tá bom? Então, até aqui, a gente tinha visto com bastante calma na última aula, né? Aí, essa parte aqui, que é uma parte novidade para vocês, que eu estava começando a falar no finalzinho da aula, e agora eu vou retomar a partir daqui, tá? Até essa parte que eu fiz uma revisão da última aula, alguém tem alguma dúvida? Ou já posso passar para frente? Tá ok até aí? Pessoas, cadê vocês? Beleza. Bom, olha só. Agora, então, vamos ver a ideia aí. A voz passiva, ela vai se dividir em 2, tá? A gente tem a voz passiva, que a gente chama de analítica, e a voz passiva, que a gente chama de sintética ou pronominal. Essas que eu trabalhei com vocês até agora, todas essas que eu fiz aqui para vocês, elas são analíticas,
tá? Então, a analítica, digamos assim, é a que vai ser formada com todos os termos bonitinhos. A gente tem as informações de uma maneira explícita na frase. Como que ela é formada? O verbo ser, tá? Mais o particípio do verbo principal. O particípio, vou colocar aqui para vocês, quando o verbo termina em ado ou ido, tá? Então, se eu falo, né? Escreveu foi escrito. O escrito é ido porque é um verbo irregular. Mas, né, igual é no caso, apresentou foi apresentado. A parede, o pintor pintou a parede. A parede foi pintada pelo pintor. Então, a formação, como que eu formo a voz analítica, passiva analítica? Eu preciso colocar o verbo ser, né, com o verbo principal no particípio. Então, é a forma como eu estava fazendo todas essas outras aqui com vocês. Então, olha só. O foi escrito, tá vendo? Ó, tem o verbo auxiliar, mas o verbo principal. Mesma coisa aqui, tem o verbo auxiliar, mais o verbo principal, né? Aqui tá no passado. Aqui, mesma coisa. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Eu já tinha um verbo auxiliar, né? Aí aqui eu acrescentei outro verbo auxiliar. Eu já tinha o estar, eu estou acrescentando o ser, que é a formação dele, tá bom? Então, a ideia da voz passiva é que eu tenho sempre essa formação, o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Aí, gente, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, peraí só um minutinho, Carol, porque na hora que a gente chegar na reflexiva, aí eu vou mostrar para vocês que não é sempre, tá? Uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês é que o agente da passiva, ele não é obrigatório na frase, tá? Então, se a frase fosse só assim, ó, o livro foi apresentado durante a feira. Se a frase fosse desse jeitinho, ela já estaria na voz passiva. Por quê? Porque o livro não fez a ação de apresentar, né? Então, eu sei que a ação foi feita por uma outra pessoa. Eu sei que o livro é o sujeito dessa frase, mas eu sei que o livro sofreu ação. Então, o que faz uma frase estar na voz passiva não é ela ter o agente da passiva escrito nela, tá? O que faz uma frase estar na voz passiva é saber que o sujeito sofreu ação. Então, não é obrigatório a presença do agente da passiva, tá bom? Isso é uma coisa importante que precisa ser lembrado, porque senão tem gente que fica procurando ele na frase, acha que porque ele está lá, ela não é passiva analítica, tá bom? Bom, aí agora a gente tem a sintética ou pronominal. Por que ela chama sintética? Eu vou sintetizar. Sintetizar é diminuir, né? Se eu falo para vocês assim, faça uma síntese do texto para mim. É para você resumir o texto para mim. E pronominal tem a ver com pronome, né? Então, olha o que acontece. Na voz passiva sintética ou pronominal, obrigatoriamente, essa ao contrário, obrigatoriamente, eu não tenho a presença de quem fez a ação, tá? Então, na voz sintética ou pronominal, é como se ela expulsasse da frase o agente da passiva. Eles não dão certo, eles brigam se eles estiverem juntos. O se e o agente da passiva não ficam juntos na mesma frase. Se eu não me engano, eu acho que eu até fiz aqui, ó. Apresentou-se pelos alunos o livro durante o evento, né? Não faz sentido eu falar apresentou-se pelos alunos. Ou eu falo apresentou-se o livro, ou eu falo o livro foi apresentado pelos alunos, né? Então, eu não vou juntar o agente com o pronome se. Esse se, ele é um pronome que a gente chama de pronome apassivador, ou seja, ele automaticamente faz a frase estar na voz passiva, por isso que ele é um apassivador,
tá? Quando eu coloco ele, automaticamente eu tiro da frase quem faz a ação. Ela passa a ser automaticamente voz passiva. E eu não vou colocar, né, quem fez a ação de apresentar. Esse se, ele é, na voz sintética, o único pronome que eu posso ter é o se, tá? O se, ele vai poder ser da reflexiva e da passiva. Aí vem a pergunta da Carol. Então, o se, ele pode aparecer na voz passiva e na voz reflexiva. Só que na voz passiva é só o se. Na reflexiva, vocês vão ver que tem outros pronomes que vão aparecer. Mas na passiva é somente o se. Ele é o único que aparece na voz passiva, tá? Bom, e aí, olha só, vou lembrar esse resuminho aqui para vocês. Então, olha como que é formado. Na voz ativa, eu tenho o verbo, publicaram. Aí, se eu pergunto para o verbo, quem que publicou o livro? Os alunos. Então, eu tenho o sujeito. Ou seja, o meu sujeito, que é os alunos, está praticando a ação de publicar o livro. A ação foi feita, foi praticada pelo sujeito. Então, na voz ativa, eu tenho o sujeito ativo. Na voz passiva, olha o que acontece. Eu tenho o verbo aqui, que no caso é uma locução verbal, né? Foi publicado. Quando eu pergunto quem foi publicado, eu tenho como resposta o livro, né? Quem foi publicado? O livro. Então, eu tenho como resposta o livro é o sujeito da minha frase. Só que o meu sujeito não pratica a ação. A ação foi praticada pelos alunos, né? Que é o agente da passiva, e que eu coloquei entre parênteses para mostrar que não é obrigatória a presença dele. Agora, nessa frase de baixo, que é a passiva sintética, olha o que eu tenho. Eu tenho o verbo, publicou-se, só que na hora que eu pergunto quem publicou, eu não tenho a resposta, né? É uma frase aí com sujeito indeterminado. Cadê quem que publicou o livro? Eu não tenho essa informação, tá? Então, na voz passiva sintética, obrigatoriamente, eu tenho a presença do se, é obrigatória a presença dele aqui na frase, tá? E eu não tenho escrito na frase quem praticou a ação. Lavínia, mas aí qual é a razão disso? Como, né? Por que eu uso a voz ativa e a voz passiva? Aí vem o que eu mais quero que vocês entendam. Então, olha só, a ideia da voz passiva e da voz ativa, vou voltar aqui, daqui a pouco eu volto no PowerPoint, deixa eu só voltar para poder falar com vocês. O porquê de se estudar a voz passiva e a voz ativa? O que acontece? Qual que é a razão, onde que a gente vê isso acontecer? Por exemplo, vamos supor, agora é época de eleição, né? Então, vai ter eleição para prefeito, tá? Então, vamos supor que Nova Lima tem uma praça, que essa praça está super detonada, velha, né? Está tudo maltratado, não tem árvore, morreu tudo as plantas, ninguém cuidou, enfim, tá? A praça está acabada. E aí, o prefeito de Nova Lima vai querer se reeleger. Tá? Gente, eu nem sei quem que é o prefeito, eu estou chutando tudo, estou inventando isso, tá? Vamos supor que o prefeito de Nova Lima ele quer se reeleger. E aí, o que ele vai fazer? Um mês antes da eleição, ele vai restaurar a praça, tá? Então, o prefeito, nossa, gente, eu tenho que dar um jeito nisso, porque tá queimando meu filme, eu vou lá arrumar essa praça aí. Aí, o prefeito foi lá e arrumou a praça, tá? Como a praça ficou maravilhosa, né? Foi, tipo, um evento na cidade, os jornais precisavam dar a notícia de que a praça tinha sido restaurada, né? Pelo prefeito. Bom, aí o que acontece? A gente tem um jornal que é a favor desse prefeito, que quer a reeleição desse prefeito, e eu tenho um jornal que é a favor da oposição. O outro jornal não gosta do prefeito, não quer que ele seja reeleito, tá? Então, agora, imagina como que serão as manchetes que vão sair no jornal
falando sobre essa praça. O jornal que é a favor do prefeito, ele vai escrever na voz ativa. Então, ele vai colocar assim: prefeito de Nova Lima restaura praça. Ó, por que ele vai colocar dessa forma? Para quem que ele está chamando atenção nessa frase? Para o sujeito. E ele está mostrando que o sujeito fez a ação, entende? Então, ele vai falar: prefeito de Nova Lima, fulano de tal, restaura a praça da cidade. Bom, aí o jornal da oposição, que não gosta do prefeito, ele precisa também dar notícia, porque foi um evento na cidade, aconteceu e tudo, ele precisa mostrar aquilo para as pessoas, ele precisa publicar aquilo no jornal dele, né? Aí como que ele vai publicar isso no jornal dele? Ele vai colocar assim: praça da cidade é restaurada. Ele precisa colocar por quem que foi? Não. Então ele usa a voz passiva, né? Praça da cidade é restaurada. Ele deu a notícia? Deu. Aí lá na notícia mesmo, ele vai falar, né, que a prefeitura fez a reforma da praça, tudo. Mas na manchete da notícia, ele não vai colocar quem que foi. Ele vai usar a voz passiva, né? Isso, gente, se chama análise do discurso. É uma maneira, né, de quem trabalha com a notícia, de quem trabalha com o texto, entre aspas, enganar quem está lendo, né? Ou fazer a pessoa que está lendo acreditar numa coisa quando, na verdade, é outra. Ou chamar a atenção para uma coisa, né? E isso que eu dei o exemplo, assim, é 1 em 1 milhão, né? A voz passiva e a voz ativa, ela vai ser usada justamente para isso. Ou para trazer mais dramaticidade para um texto, né? Se eu quero chamar a atenção e mostrar que quem fez a ação é mais importante do que a própria ação, né? Isso é legal. Ah, não importa, tipo, que a praça foi restaurada. Importa mostrar que foi o prefeito, porque ele vai concorrer e as pessoas têm que lembrar de alguma coisa boa que ele fez para a cidade, né? Então, eu vou chamar a atenção para quem fez a ação. Não importa necessariamente a ação. O jornal da oposição, não. Ele já quer chamar a atenção para a ação. A praça está linda, está maravilhosa, as crianças estão brincando, o pipoqueiro, gente, pandemia, né? Esquece, está todo mundo dentro de casa. Mas, enfim, a ideia é essa, tá? Que o jornal da oposição ele vai chamar a atenção para a ação que foi feita. E o jornal que é a favor do prefeito, ele vai chamar a atenção para quem que fez a ação. Então, basicamente, a ativa e a passiva, né, a voz ativa e a voz passiva, elas se diferem nisso. A ativa vai chamar a atenção para quem fez a ação e a passiva vai chamar a atenção para a ação que foi feita, tá bom? Até aí, tá beleza? Deu para entender? Gente, não dorme, por favor, fala comigo. Senão eu fico muito mal. Deu para entender sim, Lavínia. Ah, obrigada, muito bom. Então, joia. Então, vamos lá agora para a última parte. A última parte é a voz reflexiva. A voz reflexiva, vocês viram um negócio que fica falando que a aula online é igual sessão espírita. Vocês viram esse meme? Que fica assim: não estou te ouvindo. Você está aí? Aí fala, né? Carlos, você está aí? Carlos, fala comigo. Carlos, não estou te ouvindo. Né? E eu estou exatamente igual o meme, falando com vocês. Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. Né? O problema é se o dia que o Carlos aparecer aqui e responder. Né? Ai, ai. Mas vamos lá. Então, olha só. A voz reflexiva, vamos de novo pensar no nome, tá? Eu gosto de mostrar para vocês como que os nomes ajudam vocês a entenderem a matéria, tá? Como que os nomes são racionais, assim, são lógicos e faz a gente entender. Então, pensa comigo. Pois é, Matheus, imagina. A ideia é a seguinte:
Um dia eu vou dar um susto, não sei se vocês vão ver, eu vou estar dando aula assim, ó, de repente eu vou fingir que eu desmaiei aqui na câmera, vou ver se vocês começam a gritar no microfone, que aí eu tô vendo que vocês estão vivos, preocupados comigo, né? Capaz de vocês dormirem, né? Acharem que eu dormi e vocês dormem também do outro lado, já tá todo mundo na cama mesmo. Vamos lá, então. Então, olha só, voz reflexiva lembra reflexo. Reflexo lembra espelho. O que é uma coisa reflexiva? É uma coisa que vai e volta, né? Quando você está lá refletindo sobre a vida, gente, será que eu estou sendo um bom aluno online, né? Se eu estou acordado, prestando atenção na live, se eu estou só ali, né? Meu espírito está dormindo, só estou meu corpo ali, como é que eu estou? Então, você está lá com seus pensamentos sobre você mesmo. Então, reflexo, né? Você se olha no espelho, você vê a sua imagem é vista. Então, a ideia da voz reflexiva, eu vou usar em situações em que o sujeito recebe e pratica a ação ao mesmo tempo. Então, na ativa, o sujeito pratica. Na passiva, ele recebe. Na reflexiva, é a soma das duas. É quando o sujeito faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Aí, agora, eu tenho a formação. Como que eu formo? O verbo mais o pronome. Só que agora eu tenho todos os pronomes reflexivos. O me, o ti, o si, o nos, o vos e o si, né? Então, olha só, por exemplo, na primeira frase, nós nos cumprimentamos após a luta. Quando eu cumprimento alguém, eu sou cumprimentada de volta, né? A lógica seria essa. Então, se eu aperto a mão de uma pessoa, ela aperta minha mão de volta. Então, esse nos aqui, ó, nós nos cumprimentamos. Esse nos que aparece aqui, ele é o reflexivo, é o pronome reflexivo. Ele está mostrando, ele está marcando que aquela frase está na voz reflexiva. A pessoa cumprimentou e foi cumprimentada de volta. Igual eu na live, né, Matheus? Exatamente aqui, eu pedindo atenção de vocês e vocês aí, né? Mentira, você sempre respondeu. Essa turminha aí que tá firme, acordada 7 horas comigo, é joia. Ó, da outra, eu maquiei-me para a festa. Então, se eu vou para a festa e eu vou fazer a ação de me maquiar, eu vou maquiar eu mesma em mim. Então, eu estou fazendo a ação e estou recebendo a ação também, tá? A ideia é a gente pensar que todas as ações que nós fazemos no nosso próprio corpo, elas são reflexivas. Inclusive, aí vou colocar uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? Suicidar é um verbo que tem que ter o pronome reflexivo, né? Então, a pessoa fala assim, ai, gente, mas é redundante, né? Porque é óbvio que se a pessoa suicidou ela mesma, né? Mas a ideia é eu pensar que é justamente porque é uma regrinha da gramática. Então, a ideia é falar, ele suicidou-se, tá? Tem que ter a reflexão, porque é uma ação que foi feita nele mesmo que fique redundante. Todo mundo sempre pergunta isso, né? Se está certo falar desse jeito ou se está errado, achando que é igual subir para cima, né? Que não tem necessidade de falar o si, porque é óbvio que a ação foi feita pela pessoa nela mesma, mas é para seguir a regrinha gramatical, tá? Desse jeito. Então, olha só, aqui, ó, o me é ele que vai marcar a voz reflexiva. A mesma coisa, olha, ela levantou-se, ela faz a ação com o próprio corpo. Aí é onde eu queria chamar a atenção de vocês. Olha só, aqui, ó, ela levantou-se, eu tenho se. Aí a pergunta da Carol, né? Se tem o se, é voz passiva? Não necessariamente. Como que eu vou saber, Carol? O que eu vou observar de diferença? Aqui, nessa frase, eu tenho sujeito, né? Então, na passiva, quando eu tenho a passiva sintética, eu não tenho quem faz a ação. E na voz reflexiva, eu tenho quem faz a ação, tá? Então, eu não posso olhar para o si e já falar assim, é sintético. Não posso fazer isso. Eu vou analisar qual que foi a ação e vou perguntar para a ação.
né? Levantou-se. Quem levantou-se? Ela. Então, na frase tem o sujeito, então não pode ser a sintética, né? Eu achei a pessoa que fez a ação, então ela não vai ser sintética. Então, lembrando que na reflexiva, e aí eu coloquei esses três porque são os que eu vou usar com vocês, tá? Eu não vou usar o ti e o vos porque a gente não usa no nosso dia a dia, a gente não usa essa linguagem formal desse jeito, tá? Então, por isso que eu pus exemplo dos três, que são os que eu vou trabalhar com vocês. Então, é importante a gente sempre observar, né, o verbo e fazer a pergunta para ele, para ver se tem o sujeito, se tem quem faz a ação na frase. Aí, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que a gente nunca pode começar a frase com esses pronomes, tá? Eu não poderia falar, por exemplo, me maquiei para a festa. Eu não posso falar se levantou cedo. Eu sempre tenho que pôr uma coisa na frente. Pronomes, esses pronomes aí, pela regrinha gramatical, eles não podem iniciar frase, tá? Eu posso falar, eu me maquiei, mas eu não posso começar a frase com me, tá? Inclusive, a frase mais errada que a gente fala, mais fora da norma culta, você fala assim, me empresta borracha, né? Pela lógica, dentro da norma culta, a gente tinha que falar empreste-me. Ninguém fala desse jeito, só o Saulo, né, que ainda pede por obséquio. Mas a ideia é essa, tá? A gente não começa frases com os pronomes reflexivos, que são os pronomes oblíquos. Então, a gente tem que colocar um termo na frente para poder saber. Ah, e aí onde que fica, Lavínia? Qual que é o certo? Eu me maquiei ou eu maquiei-me para a festa? Até esse ano, vocês vão pela intuição mesmo, tá? Pelo som, pela sonoridade, pela forma que fica mais fácil de falar. No nono ano, vocês vão estudar as regrinhas de quando que o pronome fica antes do verbo, quando que ele fica depois. Não tem problema por enquanto, tá? Se eu pedir para vocês escreverem uma frase na voz reflexiva, o pronome tanto pode ficar antes ou depois. Aí vai muito pela intuição, pela sonoridade mesmo. O ano que vem, vocês vão aprender as regrinhas certinhas de quando que fica antes e quando que fica depois, tá bom? Deu para entender a voz reflexiva? Deu? Então, beleza. Bom, aí, deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei aqui uma frase, uma tirinha para vocês, só para vocês verem já como uma frase mais complexa, né? Uma frase maior e com locução verbal na ativa, tá? Porque isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, de achar que porque está na ativa não tem locução verbal. Então, olha só, a tirinha chama assim, agora vai. Aí o personagem fala assim, nossa, que legal, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Aí a mocinha lá já pensa em casar, né? Casa própria, casamento. E aí ele viu, né, que ele falou ruim, que tipo, não devia ter falado isso. Então, olha só, eu copiei a frase, tá? Coloquei essa frase aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para vocês enxergarem. Ó, então, é a frase lá de cima, aqui, e aí eu coloquei o seguinte, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Então, olha o que eu tenho nessa frase. O verbo aqui já é uma locução verbal, né? É o estão facilitando. Então, o verbo aqui, ó, estão facilitando. Quando eu perguntar quem que está facilitando a compra? Esses novos financiamentos. Então, isso tudo aqui é o sujeito da minha frase, né? Esses novos financiamentos é o sujeito. O núcleo é financiamento, né? É a palavra mais importante. Esses novos são os adjuntos adnominais. Eles estão facilitando o quê? A compra da casa própria. Então, isso aqui seria o sujeito, seria o objeto, né? Eles estão facilitando o quê? A compra da casa própria. E o bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Está intensificando aqui, né?
o verbo, né? Essa facilitação, tá? Então, olha só, essa frase, ela está na voz ativa. Por que ela está na voz ativa? Porque o financiamento é o sujeito dessa frase, é sobre ele que eu estou falando, e ele está fazendo a ação de facilitar a compra. Então, o financiamento está fazendo a ação de facilitar. Como o sujeito está praticando a ação, significa que essa frase está na voz ativa. Aí agora eu fiz a regrinha, né? Então eu fiz lá a troca. Ó, o que era o objeto virou o sujeito da minha frase e o que era o sujeito da frase de cima virou o agente da passiva. Então, olha como é que ficou agora. A compra da casa própria tem sido... Aí, agora, eu fiz uma coisa, olha só. O adjunto adverbial, ele veio aqui para o meio dos verbos. Aqui eram dois verbos, estão facilitando. Aí, aqui eu coloquei, ó, tem sido facilitado. Eu acrescentei o ser aqui, ó. O sido é o particípio dos verbos ser. Olha como que ia ficar estranho se eu falasse assim, a compra da casa própria tem sido facilitada bastante pelos novos financiamentos. Ia ficar meio estranho, né? Então, na hora de fazer essa troca, eu posso dar uma ajustada na frase, não tem problema. Então, ficou, a compra da casa própria tem sido bastante facilitada pelos novos financiamentos. Então, além de eu fazer essa mudança, eu fiz o acréscimo do sido, né? Então, a locução verbal agora, em vez de 2, ela tem 3 verbos, então teve o acréscimo de um verbo, e eu fiz essa mudança do bastante e fiz o acréscimo aqui da preposição, né? Esses novos financiamentos virou pelos novos financiamentos. Aqui podia ser por também, tá? Por esses, eu poderia escrever assim, ó, por esses novos financiamentos. Essas mudanças, assim, bem pequenininhas, tá? De pelos ou de por, não tem problema, não. Isso aí não é uma coisa que faria você perder ponto na prova, né? Então, ao invés de falar assim, pelos novos financiamentos, falar por esses novos. Isso daí, para mim, é tranquilo. O mais importante para mim é a questão do verbo, né? Dele ter essa alteração do acréscimo e de a gente colocar essa preposição. Então, não é só inverter as coisas de lugar. A gente precisa ver se eles estão na função nova que eles foram colocados, tá? Então, é isso, gente. Conseguiram entender a matéria? Tá tranquilo? Então, beleza. Ó, aí, galera, é o seguinte, então. Já está, provavelmente, eu já tinha colocado ontem à noite para vocês, então já deve estar disponível lá a postagem de hoje, tá? São 4 exercícios que vocês vão fazer da página 163 e 164. Então, já está lá no campus o espaço para vocês darem as respostas, e aí na live de terça-feira a gente corrige e faz mais o restante, que eu acho que, se eu não me engano, são 8 exercícios. Aí a gente faz 4 hoje e 4 semana que vem, tá bom? Então, um beijo, bom final de semana para vocês, bom descanso, boas atividades. E, gente, lembra, não tá ainda não, Gabi? Vai, peraí, deixa eu ver aqui. Lembra a galera que está devendo atividade das atividades pontuadas, hein? Para não correr o risco de esquecer. Deixa eu ver aqui. Vou só parar a gravação.